Olá, estudantes do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. Essa que é a linha editorial SEAD Explica de Língua Portuguesa, onde a gente retoma os conteúdos da nossa matriz curricular. Vamos ao título da aula de hoje? Ligando ideias e vozes, a coesão e o discurso na vida pública. Então a gente acabou de ver uma aula aí, acabei de gravar uma aula sobre coesão e coerência. Então, a gente vai dar continuidade nesse assunto. Se você não assistiu essa aula, assista ela primeiro e depois essa, porque uma é sequência da outra, ok? Então, vamos ao desafio. Quando você lê uma campanha ou uma carta aberta, percebe que algumas partes do texto conversam entre si. Como o autor faz para ligar ideias e mostrar as vozes de quem está falando? Bom, a gente vai usar coesão e coerência, não é mesmo? A coesão referencial, nomes e pronomes. Então, a coesão referencial serve para ligar ideias, evitar repetições e manter a clareza do texto. Exemplo, a diretora apresentou um novo projeto. Ela explicou como os alunos podem participar. Ela retoma a diretora. Dica para o aluno. Uso pronomes pessoais, demonstrativos ou possessivos. Ela, ele, isso, seu, aquele, para retomar ideias já citadas. Então, vamos entender aqui novamente. A coesão referencial é quando eu faço referência a algo que já foi dito. Então, tenta lembrar assim, ó, referencial, referência. Referência é o quê? É quando eu falo de algo que já foi dito antes. E como que eu faço isso? Usando pronomes, por exemplo, para substituir as palavras, as ideias, certo? Bom, agora a gente tem os recursos semânticos, que é a sinonímia, antonímia e homonímia. A sinonímia usa as palavras diferentes com o mesmo sentido para evitar repetições. Exemplo, os estudantes fizeram um protesto pacífico. Os jovens pediam melhorias na escola. Então, aqui eu tenho estudantes e jovens, que são palavras sinônimas nesse contexto aqui, certo? Bom, agora eu tenho a antonímia, que usa palavras de sentido contrário para marcar oposição. Exemplo, alguns alunos participaram, outros preferiram não se envolver. Então, aqui eu já tenho uma oposição. Alguns alunos, outros, certo? Então, dá uma ideia de opostos. Homonímia ocorre quando duas palavras têm a mesma forma, mas significados diferentes. Exemplo, o banco da praça está cheio, o banco aprovou o empréstimo. O sentido muda conforme o contexto. Esses recursos deixam o texto mais variado e expressivo. Então, quando eu utilizo desse recurso, quando eu me apropriei desses recursos, eu consigo utilizá-los no meu texto e ele ficar mais coerente, certo? Sinônimo e antônimo eu acho que ajuda demais, né? Bom, representação de diferentes vozes. Agora a gente vai ter o discurso direto e indireto. Em textos da vida pública, é comum apresentar opiniões de várias pessoas. Por exemplo, em campanhas, cartas abertas ou regulamentos. Eu vou ter o discurso direto, onde mostra as palavras exatas de quem falou. A coordenadora disse, precisamos ouvir os estudantes. Agora, no discurso indireto, eu reconto o que foi dito. A coordenadora disse que precisávamos ouvir os estudantes. Usar as duas formas dá mais credibilidade e naturalidade ao texto. Então, aqui eu tenho a utilização do recurso direto e indireto para deixar o texto mais coeso e mais coerente. Lembrando que ao discurso direto eu vou usar as palavras da mesma maneira que foram ditas, as opiniões, as reclamações, e a indireta eu vou reescrever com as minhas palavras, mas dando crédito a quem disse. Nunca esqueça disso também. Bom, vamos à questão agora. Leia o trecho a seguir. O prefeito afirmou:
A limpeza das praças será prioridade. Os moradores apoiaram a ideia, dizendo que a cidade precisava de mais áreas verdes. O texto utiliza apenas sinônimos, apenas pronomes pessoais, recursos de coesão e discurso direto ou somente antonímia? Gente, na verdade ele utiliza de muitos recursos. A gente consegue identificar muitos aqui. Um deles é qual? O discurso direto, porque tem aspas aí falando as falas que ele diz. Então, qual que é a alternativa melhor aqui? Letra C, recurso de coesão e discurso direto. Por quê? O trecho apresenta discurso direto, como eu disse, o prefeito afirmou, e coesão, pois as frases estão conectadas por referência e continuidade de tema. Então é isso, pessoal. Vamos ao que aprendemos então. A coesão referencial liga as ideias usando nomes e pronomes. A sinonímia, antonímia e homonímia ampliam o vocabulário e deixam o texto mais interessante. Os discursos direto e indireto ajudam a representar as vozes de quem participa do texto. Em textos da vida pública, esses recursos tornam a escrita clara, coerente e participativa, fundamentais para expressar opiniões e propostas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa seu curtido, seu like, envia para algum colega também, salva essa aula. Se você ainda não se inscreveu no canal SEAD, se inscreva para você receber as novidades toda semana. E eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.